capítulo de número 17, versículo de número 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará, Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele é quem nos entrega a vitória, eu creio. Ele entrega em nossas mãos a vitória sobre toda a adversidade, sobre todos e quaisquer inimigos. Nós temos em 1 Samuel o relato de um jovem, um ruivo de boa aparência, um menino. E nós estávamos aqui há pouco orando por nossas crianças, e pensava eu: Senhor, protege, Senhor, guarda, Senhor, livre. Antes de você dar glória a Deus nisso que eu vou falar, espera eu terminar, tá bom? Eu estava aqui, tá bom, pai? Amém. Segura aí. Eu estava pensando, orando sobre as nossas crianças e dizendo: Senhor, guarda, protege, livra as nossas crianças tão indefesas. O Espírito Santo falou ao meu coração: você vai falar hoje sobre uma criança que não era assim tão indefesa, porque ela conhecia a mim, o Senhor da guerra. Aleluia. As nossas crianças, muitas vezes nós queremos blindar, proteger, e é bom que nós abracemos, beijemos, acariciemos, mas melhor ainda é que eu e você sejamos instrumentos de Deus, como verdadeiros pais, assumindo a responsabilidade de ensiná-las, ainda mesmo quando crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, moços e moças, a serem ungidos do Senhor. Amém? Amém. Eu creio que as crianças, até mesmo as crianças, quando elas têm a unção, a presença de Deus sobre a vida delas, nenhum gigante poderá se opor à vida de um pequenino do Senhor. Amém? A diferença não é ser grande ou pequeno, mas é estar ungido por Deus, é saber ao Deus que se serve e saber o Deus ao qual se tem depositado a fé, em quem se tem crido. Nós vemos em 1 Samuel justamente uma batalha sendo estabelecida. Os filisteus, eles se colocam em fileira, em ordem de batalha, de um lado um vale ao centro e do outro lado o exército de Saul, o rei Saul, primeiro rei de Israel, um reino não unificado. Diante daquele iminente estrondo de guerra, de batalha, um gigante é visto saindo de trás das fileiras dos filisteus. Ele é de Gate, ele tem o seu nome conhecido por todos nós, é Golias. Alguns dizem que ele tinha algo em torno de 4 metros de altura. Eu acho isso tanto quanto exagerado, mas exagerado ou não, outros dizem que ele tinha perto de 3 metros de altura. Aí você diga: agora ficou fácil. Exagerado ainda, não é verdade? 6 côvados de altura. Eu particularmente calculo 6 côvados algo em torno, 6 côvados e 1 palmo. Eu calculo 6 côvados como aproximadamente 40 centímetros. 6 vezes 40, 240 centímetros.
2,40 m, mais um palmo, 15 centímetros, 20 centímetros, vamos arredondar, 2,5 metros. Era um homem grande, era um gigante. Não somente isso, era um homem de guerra, era um homem forte. Aquele que registra, ele faz questão de descrever minuciosamente as armas de guerra. Fala-se sobre a couraça deste guerreiro, algo em torno de 70 quilos, só a couraça, capacete, a ponta da lança, 7 quilos aproximadamente, caneleiras, o seu escudeiro ia à frente carregando diante dele uma porta. O escudo do homem precisava de outro homem carregando uma porta, era o escudo dele, para que ele pudesse ficar mais tranquilo para arremessar sua pequena lança, para se utilizar da sua espada. Alguns calculam que toda a sua armadura, inclusive contando com o seu escudo carregado por um outro homem, aproximava-se do peso de 139 quilos, só de armas. Diante disto, diante deste gigante, havia um exército, homens guerreiros, homens que considerávamos por valentes, homens de guerra. Esse gigante se coloca diante deles por 40 dias, dizendo: não vamos derramar tanto sangue assim. Eu sou dos filisteus, vocês são do exército de Saul. Escolham entre vós um homem, para que nós possamos combater frente a frente, um homem com o qual eu possa medir forças. Se eu o vencer, vocês irão nos servir. Se ele me vencer, nós vos serviremos. 40 dias de afronta, de dia, pela manhã e pela tarde. 40 dias, alguém chamando um único homem no meio de um exército para a briga. O próprio rei poderia ter se apresentado. A Bíblia diz que Saul era um homem alto. Saul era um homem que dentre os seus irmãos se destacava por seu porte, por sua altura, por sua formosura. Ele havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, pelo juiz Samuel. Mas Saul não se apresentou. Nenhum homem do exército se apresentou. Então Deus começa a tecer ali o seu plano de salvação. Amém? De livramento. Jessé, ele prepara 10 pães, 10 queijos, diz assim, queijo de leite. E ele pede para que o seu filho mais novo vá até o acampamento, até onde o exército está acampado, para ter notícias de seus irmãos mais velhos. 3 irmãos, 3 filhos de Jessé estavam lá no exército, estavam alistados para a guerra. Vá, entregue estes pães, estes queijos ao capitão, tenha notícias de seus irmãos e traga um penhor, traga uma prova de que estão vivos e de que estão bem. Quem era este pequeno, o mais novo? Era Davi. Davi, ele obedece, ele deixa o seu rebanho na responsabilidade de um guarda. Ele toma os pães, os queijos
e ele corre logo cedinho de madrugada, penso eu que ainda escuro, para o acampamento do exército de Saul. Quando ele chega, está amanhecendo. Os guerreiros estão se colocando em ordem. Eles estão seguramente já com medo do que virá adiante, do que é que está por acontecer. A Bíblia diz no versículo de número 11: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, o gigante Golias, espantaram-se e temeram muito. Ei, irmãos, era um caso para se temer? Era um caso para ficar atemorizado? Era. O medo e o espanto destes homens é compreensível. É compreensível. No entanto, não anula o fato que o medo e que o espanto destes aponta claramente para a falta de fé nas promessas do Senhor. É compreensível. Muitas vezes nós ouvimos o lamento, a dor, o sofrimento de outros e nós dizemos: eu compreendo. Eu não estou desmerecendo a sua dor ou o gigante que você está tendo que enfrentar na sua vida. É compreensível. Mas temer, se espantar e não fazer nada aponta para a falta de fé, por mais que seja compreensível. O texto segue dizendo no versículo de número 22: Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem gigante, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá, de grandes riquezas lhe dará a sua filha, e para isentar de impostos a casa de seu pai em Israel. Amém. Coisa boa, não é verdade? De repente você fala: é mesmo? Eu preciso ir lá na prefeitura, no poupa tempo, no fácil, pedir isenção de IPTU para o próximo ano. Eu vou lá pegar minha carteirinha para andar de graça no transporte coletivo. Coisa boa, não vou pagar impostos, eu estou com isenção. Coisa boa, vou fazer parte da família do rei. Coisa boa, vou viver no palácio. Coisa boa, quem é parente do rei, quem casa com a filha do rei, quem vive no palácio, come das comidas do rei, anda no carro, num dos carros da frota do rei. Talvez no carro do rei mesmo não ande, mas anda no próximo, né? Parecido. Dorme numa cama parecida com a do rei. É na verdade? Coisa boa. Mas isso não vem de mão beijada. Isto não vem sem luta, sem riscos, sem correr risco, sem batalha. Sem lutas não existem vitórias. Quer vencer? Prepare-se para as lutas. Quer vencer? Prepare-se para as batalhas. Quer vencer? Esteja pronto para guerrear. Você quer vitórias em alguma área
área ou em algumas áreas de sua vida, lute. Não fique espantado, não fique com medo, não fuja, não se esconda, mas esteja pronto para a guerra. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele ouviu o que iriam fazer. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este? E ele logo aponta para a diferença. Eu não vou me deter nesse sermão aqui, nesta questão, em outra ocasião, talvez, mas ele logo aponta para a grande diferença. Ele é um incircunciso. Eu tenho uma aliança com Deus. Aleluia. Você tem aliança com Deus? Aleluia. Amém. A separação tem aliança com Deus? A miséria tem aliança com Deus? A doença, a enfermidade tem aliança com Deus? O medo, o espanto tem aliança com Deus? Então nós podemos dizer, são incircuncisos. Agora eu e você, nós temos uma aliança com Cristo. Amém? Nós temos uma marca. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas o Senhor tem nos dado espírito de ousadia, espírito de poder e também de moderação. Amém, irmãos? Amém. Quem é este? E o povo então lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Um dos irmãos, o irmão mais velho, Eliabe, ele fica entristecido e ciumado talvez com Davi. Ele alega que Davi estava ali só para ficar bisbilhotando. Davi então ele sai de perto daquele irmão, ele se desvia para outro lado, e o povo fala para ele o que está realmente acontecendo, quais as palavras do gigante, quais as promessas do rei Saul. E no versículo 31 está assim registrado: ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Aleluia. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aleluia. Ah, que coração valente o deste jovem. Não precisam ficar com medo. Eu vou pelejar contra esse gigante. Eu fico imaginando ainda que talvez já saindo da juventude, entrando numa fase adulta, hipoteticamente, mas olhando para aqueles que eram guerreiros, olhando para aquele que era o rei. Ei, meus amados, você já se deu numa situação que você sabe que vai dar problema, e aí você já se antecipa e desvia, fala: deixa eu ir por aqui, que aquilo ali vai ser um BO, eu não estou a fim de assinar esse negócio. Muitas vezes nós nos esquivamos de situações assim, em que tem que se usar de força. Eu diria aqui muito mais do que a força, se valer de valentia. Este pequeno, ele não se esquiva, ele não foge, mas ele se apresenta. Amém? Amém. Ele se propõe o texto segue dizendo o seguinte: não desfaleça o coração. Versículo 33: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Obviamente
Evidentemente, irmãos, que Saul aqui representando a razão, representando a lógica, aquilo que é compreensível, ele olha para Davi e diz: você não pode. E quantas vezes você se levantou pela manhã, até disposto a mudar de vida, mas algo aí na sua mente soprou, falou, e infelizmente em muitas ocasiões você deixou chegar ao coração aquela frase que dizia: você não pode. Aí você diz: é verdade, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Quantos argumentos, permita-me dizer, quantas desculpas nós apresentamos para não ir à batalha. Muitas e muitas são as vezes em que nós deixamos esta voz nos convencer, dizendo: você não pode, você ainda é pobre, você ainda é analfabeto, você ainda é um desempregado, você ainda é alguém que não tem uma casa própria, você ainda é alguém que está doente, você ainda é alguém que está dependente dos medicamentos, você ainda é alguém que tem um vício, você ainda é alguém que tem um problema a ser resolvido dentro do seu ser. E esta voz que quer nos rotular diante de uma ótica compreensível, nós a ouvimos e paralisamos, e ficamos com a massa, ouvindo o gigante, a afronta, no entanto, espantados e com medo. E passa-se mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e eu não estou aqui lhe vendendo promessas, dizendo que você irá em um dia resolver uma situação por completo, mas eu estou aqui lhe garantindo: tem que chegar o dia em que você vai se levantar e que você vai decidir-se por lutar contra este gigante, e o Senhor vai lhe dar a vitória. O que não pode acontecer é mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, uma vida, e talvez com o cristianismo na média. Eu costumo dizer, repito, estar na média é ser medíocre. Uma vida cristã mediana, uma fé mediana, que quando a situação aperta de fato, esta fé não é vista, não é posta em prática. A esta indagação, a esta afirmação feita por Saul, onde ele dizia: você, Davi, você não pode, não há condições em você de vencer este gigante. O que Saul não sabia é que Davi, ele já havia passado por uma escola, aleluia. Davi, ele já havia passado por provas. Mesmo lá esquecido, cuidando do rebanho de seu pai, ele agia fielmente. Um jovem varonil, ele agia com hombridade. E quando o urso ou um leão vinha e apanhava, abocanhava uma das ovelhas de seu pai, Davi, ele conta para Saul, ele diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria
brava, aleluia. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Você já enfrentou alguma luta? Você já enfrentou alguma adversidade? Você já teve que vencer alguma parada na sua vida? Alguma adversidade? E você está aqui vivo? Amém. Você está aqui bendizendo e louvando o nome do Senhor? Amém. Então não deixe que alguém olhe para você, ou alguma circunstância olhe para você e diga: você não pode. Pelo contrário, você deve, nesse instante em que algo ou alguém lhe disser que você não pode, você deve se levantar e dizer: sim, quer na abundância, quer na escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Eu estou experimentado. E muitas vezes, voltando à questão das crianças, nós queremos evitar que elas passem pelas experiências que nós passamos. Os adolescentes enfrentem as lutas que nós enfrentamos. E isso mostra o seu zelo, mostra o meu cuidado, mostra o seu amor, mostra o meu carinho para com os nossos. Mas isto não é bom em sua totalidade. O homem e a mulher precisam de enfrentar adversidades para a construção do seu caráter, para a construção, inclusive, permita-me dizer, de sua fé. É por isso que Deus, como bom Pai que é, Ele permite as lutas, para que nós aprendamos a viver pela fé. Amém? Davi lhe diz: eu já fui testado, eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão. Davi, ele fala: eu tive que lutar com o urso, eu tive que lutar com o leão. Agora cá para nós, ele tinha que lutar? Se fosse eu e você cuidando de um rebanho, mas o texto diz que quando eles roubavam uma das ovelhas, Davi os perseguia. Isso é muito interessante. Davi é quem ia atrás deles. Em outras palavras, se havia alguém fugindo aqui, não era Davi. Se havia alguém aqui que agora fugia, era o leão, era o urso. Mas muitas e muitas vezes nós fugimos, ao invés de perseguirmos e vencermos. Amém? Nós temos que perseguir. Você tem um sonho? É de Deus para a sua vida? Você tem um plano, você tem um projeto? É de Deus para a sua vida? Persiga-o. Não desanime. Agarre pelas barbas. E se ele se levantar contra você como uma fera para lhe devorar, então você é quem deve, você é quem tem a aliança, a marca, para fazer daquela situação de possível morte uma situação de vida que glorifica ao Deus dos exércitos. Insista, persevere. O texto diz, versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Isto aqui faz toda a diferença. Embora Davi é quem tenha perseguido, embora Davi quem tenha agarrado-os pela barba, embora Davi quem os tenha matado, ele sabia que quem havia dado o livramento era o Senhor Deus. Amém. E aqui eu aprendo, como nós aqui já cantamos, que não é por força
nem por violência, mas é pela unção do Espírito Santo em nós. Eu não quero que você se encha de uma fé, na verdade, que muitas vezes aponta mais para a carne do que para o Espírito. Nós sabemos que não é fé coisa alguma, mas nós às vezes achamos que é fé e não é fé, é só convencimento. É a beira do orgulho, da soberba, da arrogância, da presunção. Eu faço, eu aconteço, e porque eu sou de Deus. Nós encerramos assim para dar uma cuidado, para que você não esteja confundindo. Não seja arrogante, não seja orgulhoso. Sim, eu mato o urso, eu mato o leão, mas quem dá o livramento é o Senhor Deus. Amém? Amém? É Deus quem livra. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Em vão trabalham os construtores, se o Senhor não edificar a cidade. Não permita que a sua luta, que a sua busca, que a sua batalha seja em vão, porque se eu e você batalharmos e lutarmos na força do nosso braço, no final será tudo em vão. E nós não queremos isso. Não gaste suas energias à toa. O versículo segue dizendo: Ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluia. Quando Saul e o seu exército, quando eles ficaram espantados e temorosos, compreensível, mas aponta para falta de fé. Quando Davi lhe diz: o Senhor me livrou do urso, do leão, Ele me livrará da mão deste filisteu, eu vos digo, incompreensível. Um era compreensível, agora eu digo incompreensível. No entanto, demonstra uma fé viva e eficaz. Amém? Às vezes nós queremos seguir somente por aquilo que compreendemos. Às vezes queremos compreender cada vez mais. Às vezes queremos saber e conhecer cada vez mais, para que possamos tomar as rédeas da situação e de fato, como já cantamos aqui neste culto, ter o controle de tudo e por que não dizer de todos as nossas mãos. Mas isto aponta para a falta de fé. Fé é quando nós declaramos, conforme há pouco aqui declaramos: eu entrego a Ti o meu controle. A minha vida está nas Tuas mãos. Incompreensível. Eu não sei como que o Senhor fará. Eu não sei apontar item por item como Deus fez. Mas eu sei que eu criei e Ele fez. Amém. E eu creio e Ele continuará fazendo. Aleluia. Amém. Amém. Então Saul vestiu Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça, e Davi o cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não posso andar com isto. Irmãos, é chegado a hora de nós, filhos e servos de Deus, amém, olharmos para o tratar, ou melhor, o trabalhar da igreja, o trabalhar do cristão, a nossa vida como
tem um chamado para ir afrontar ao inferno, e Jesus disse que a sua igreja Ele daria autoridade, e que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas não pode ser com as armas do mundo, não pode ser com as estratégias que o mundo oferece. O apóstolo Paulo lhe diz em 2 Coríntios 10:4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são terrenas, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez, toda filosofia vã que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? As nossas armas desta milícia, desta guerra, não podem ser as armas do mundo, não podem ser armas terrenas, não podem ser armas carnais, não pode ser a mentira, não pode ser a barganha, não pode ser a sonegação, não pode ser o jeitinho, não pode ser a propina, não pode ser o suborno, não pode. Então Davi toma o seu cajado, vai ao ribeiro, escolhe ali algumas pedras, 5 pedras, coloca no alforje de pastor, o alforje que estava no surrão de pastor, pega o cajado de pastor, ele pega a sua funda, e ele então vai em direção àquele gigante. E a Bíblia diz, no versículo 41, o filisteu veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Levante-se, mas levante-se em nome do Senhor dos exércitos. É contra a dor, é contra a enfermidade, mas vá em nome do Senhor dos exércitos. Qual a luta que tens enfrentado? Qual o gigante que talvez há 40 horas, 40 dias e quem sabe chegando já a 40 anos tem te afrontado? Eia, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, não das armaduras do mundo, não das armaduras do homem, não das armaduras de Saul, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também
também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, suplicando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Aleluia! Toda a armadura de Deus sobre a sua vida. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Qual a arma que você está usando para vencer esta batalha? Um médico que receitou, use, faz o tratamento, faz direitinho. Mas você tem algo mais para fazer, que é se levantar contra esse gigante. Amém. O que é que você está fazendo para prosperar, para enriquecer? Foi um amigo quem falou sobre isso? Maracutaia. De repente você está pensando que eu vou dizer, faça, segue direitinho. Não, não faça. Não segue, não siga. Existe algo que você deve fazer, que é se levantar em nome do Senhor. Aleluia. Na sua família, na sua casa, no seu casamento. A vida do casal já não está mais sendo a mesma. Meu casamento está tão frio. Mas olha, eu ouvi dizer que se nós aqui, eu e minha esposa, eu e meu marido, nós podemos aqui em 4 paredes, vamos pôr uns negócios aqui para a gente assistir, que isso aquece o casamento. Existe algo diferente que você deve fazer. Levante-se contra o esfriamento, levante-se contra a falta de paixão, de amor, e por que não dizer, entre marido e mulher, a falta de desejo. Levante-se em nome do Senhor dos Exércitos, ore a respeito disso, busque em Deus a respeito disso. Não vá pelos conselhos do mundo, não vá pelos conselhos de Satanás, não use a armadura de Saul, não use, faça como Davi, isto eu não posso usar, amém? Amém. Porque vai ser oferecido, sempre chega até nós as possibilidades, chega ou não chega? Chega. Mas diga, isto eu não posso usar, eu não sei usar, eu não quero usar. Amém? Amém. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi parece que ouviu uma parte, mas não ouviu outra, né? Porque qual que era o acordo? E Davi ouviu. Só que ele não fez acordo. Porque o acordo era: escolha um homem, vamos guerrear, para que derramar tanto sangue? Vamos medir forças. Se eu vencê-lo, vocês vão servir a nós. Se ele me vencer, nós vos serviremos. Ponto. Davi ouviu, mas ele não fez acordo. Ele falou: vamos fazer o seguinte, o homem chegou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, mas é o seguinte, nós vamos derrubar essa cambada toda. Golias falou: vamos tirar um braço de ferro, quem vencer, quem perder serve o outro. Ele falou: não, vamos tirar esse braço de ferro aí, mas o negócio é o seguinte, ninguém vai servir ninguém, quem perder tem que morrer. Pastor, que crueldade!
crueldade é viver uma vida inteira arrastando atrás de si latas vazias, barulhentas, das lembranças de um passado, glorioso ou não. Viver uma vida inteira trazendo atrás de si ratoeiras, armadilhas, ciladas, que a qualquer momento você é quem tropeça e cai dentro delas. Não faça acordos. Preste atenção nisto. Eu vou dizer aqui da parte de Deus. Deus, Ele já te deu vitória em muitas situações das quais você está enfrentando de novo. Sabe por quê? Porque você resolveu no meio da batalha fazer um acordo. Tem que resolver? Resolva. Amém? Amém. E esta congregação saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Amém. Restante da história você já sabe. Davi se levantou, ele correu em direção a Golias, pegou uma pedra, colocou na funda, girou, e aquela pedra tomou uma velocidade tal, uma força tal, que eu não sei se na testa nua ou se rompendo com o capacete do gigante. O que eu sei é que a pedra cravou na testa do gigante e ele caiu com a cara na terra. Davi então continua indo em direção ao gigante, corre uma vez mais até ele, toma da espada do gigante e então lhe dá ou lhe desfere um golpe mortal. Arranca a cabeça do gigante. Ei, irmãos, valentes do Senhor, seja um valente do Senhor, seja uma valente do Senhor. Vença esse gigante, vença, sabendo que o Senhor é quem livra, o Senhor é quem salva. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, nos dirigindo ao encerramento do culto. Mas eu quero que você, ao retornar para o seu lar, tenha esta certeza, tenha a convicção de que o Senhor tem vitória para mim, o Senhor tem vitória para você. Aleluia. Aleluia. E embora Ele seja poderoso para dar a vitória a mim e a você de bandeja. Já ouviu essa expressão, esse termo? O Senhor é poderoso para dar a vitória a mim e a você de bandeja, mas Ele quer a sua parte nisso. Amém. Nós precisamos agir em fé. Fé não são palavras, fé é ação. Fé se conjuga, é ação. Amém? Agir em fé, não deixar que a afronta nos paralise, porque afrontas sempre viveremos, uns mais, outros menos, cada um em uma área, mas todos nós, embora vivamos afrontas, todos nós somos daqueles que não regridem, mas que prosseguem para a coroa da glória. Amém.